Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da revista e a lição 6. O título é O Servo é Rejeitado. Então, antes de nós darmos início ao estudo da escola, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Grande Deus, eterno Pai Celestial, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, por nossas vidas, por esse dia. Agradecemos por a oportunidade de estarmos ensinando, Senhor, através da Escola Bíblica Dominical, através das redes sociais, Pai, que Tu possa abençoar cada um que vai assistir, ou que possa, Senhor, dar discernimento, sabedoria, compreensão, que o Espírito Santo venha falar ao coração, ensinar aquilo que precisamos aprender da Tua Palavra, e assim sermos edificados através dela, Pai. Seja conosco, nos abençoe nesse momento e livra-nos de todo o mal. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início à nossa lição. E o versículo base está em Isaías 53, versículo 3, que diz: Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos ter-lhe caso algum. Então, Isaías já profetizou essas palavras há muitos anos antes do nascimento de Jesus. Ele estava falando justamente desse servo que veio para servir, que é o próprio Deus, que se encarnou e tornou-se homem, e que era desprezado, e que foi o mais rejeitado de entre os homens, porque Jesus fez tanto bem, tantos milagres, mas mesmo assim era rejeitado. Parece que as pessoas gostam de pessoas que é ruim, Porque Jesus foi tão bom, mas mesmo assim não aceitaram na época, quer dizer, não todos, mas a boa parte não aceitaram ele como Messias, o Salvador do mundo. Bom, nós temos como objetivo da lição, número 1, identificar os malefícios, que a incredulidade possa causar no coração do homem. E 2, aprender com Jesus a superar a rejeição. Vamos lá, leitura diária, nós temos na segunda-feira, vamos lá, Mateus 12, 46 a 50. Então vamos lá para Mateus, vamos acompanhar aqui a leitura da semana, que é Mateus 12, está aqui Mateus 12, 46 a 50. Então vamos lá. A família de Jesus. É o título, Aí tem, falando ainda a multidão, sua mãe e seus irmãos estavam no lado de fora e, pretendendo falar-lhe, disse-lhe alguém: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e quero falar-te. Porém, ele respondeu que lhe dera o aviso. Aí Jesus falando, quem é minha mãe e que são meus irmãos? Fez uma pergunta. E, entendendo o irmão para os discípulos, disse as palavras de Jesus, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Quer dizer, Jesus não rejeitou a sua genitora nem seus irmãos carnal, mas ele quis mostrar ali, porque parece que os discípulos quis dizer assim, olha, seus irmãos e sua mãe estão lá fora, mas Jesus falou bem, quem é meus irmãos são aqueles que me seguem, aqueles que me acompanham, aqueles que me aceitaram, Esse é considerado como meus irmãos e minha mãe. Agora vamos na terça-feira, Marcos 5, 15 a 17. Vamos lá. Marcos 15 diz:
indo ter com Jesus, viram endemoniado e que tivera legião. E assentado, vestido em perfeito juízo, o temeram. E aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse da terra deles. Bom, isso é passagem naquela passagem no qual o endemoniado Cesareno, Gerazeno, aliás, desculpe. E esse era um homem que estava possuído de demônio, no qual Jesus o libertou e os demônios foram para os porcos. E os porcos caíram todo a ribanceira abaixo no mar. Então essa é a passagem que fala sobre o endemoniado que foi liberto dos demônios. Então agora nós temos na quarta-feira João 6, vamos lá partir para João 6, 66, no qual diz o seguinte, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Isso mesmo, João 6, 66. Porque ali fala que muitos discípulos, né, no título, no contexto aí desse versículo, diz que muitos discípulos abandonaram Jesus. E a partir de então, né, no versículo 66, diz, muitos dos discípulos voltaram atrás, já não andavam com ele. Quer dizer, muitos rejeitaram, nem todos os discípulos de Jesus, aquele que ele fez um milagre, aquele que ele abençoou, seguiu ele. Muitos ali desistiram, né? Agora vamos lá na quinta-feira, Salmo 41, 9. Vamos partir para Salmo 41, 9. Então vamos lá. Salmo 41, versículo 9. O que diz? Até o meu próprio amigo íntimo, a quem eu confiava, que comia o meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Bom, isso aqui quem está falando é Davi. Davi está falando que ele também foi rejeitado. Assim como Jesus foi rejeitado, Davi e outros nós muitas vezes somos rejeitados por ser filho de Deus, porque crê em Jesus, nós somos rejeitados. Agora, sexta-feira, nós temos João, capítulo 1, de 11 a 13, versículo. Então, vamos lá para João, voltando para o Novo Testamento. Então, João, capítulo 1, já estou no livro de João, chegando no capítulo 1, eu vou pegar o versículo 11 e 13. Versículo 11 fala o seguinte, veio para os que eram seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Quer dizer, todos aqueles que creram em Jesus, né, ter o poder de ser filhos de Deus. E aí vamos lá para sábado, Mateus 23, 37. Vamos para Mateus 23, 37. O que fala em Mateus 3, 23, 37. Fala assim, Jerusalém, isso é Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos, debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Quer dizer, Jesus ali está falando que ele deu todo o apoio, mas mesmo assim nós não quiseram. Assim como a galinha junta, né, protege seus pintinhos, Jesus também queria ajudar e proteger, mas mesmo assim não quiseram, foram rejeitados. E no domingo, no Salmo, vamos lá para o Antigo Testamento, agora novamente, vamos ver Salmo 118, do versículo 22 a 23. O que diz no 22? A pedra que edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Se foi o Senhor que fez isto, é maravilhoso aos nossos olhos. Então, quer dizer, essa pedra angular é Jesus Cristo. E a Davi, muito antes de Jesus nascer, pode botar aí mais de 400 anos, ele já tinha profetizado que Jesus seria rejeitado.
E aí nós vamos agora pegar a revista na introdução, vamos ver e tudo que fala sobre o servo que é rejeitado. Vamos lá, introdução. Muitos cristãos se acham desanimados e angustiados, né? Então, o que acontece? Quando são rejeitados, aliás, não há ser humano que sinta bem com a rejeição. Em geral, todos gostam de ser reconhecidos. A rejeição pode se levar a uma baixa autoestima e a ideia é que não temos importância alguma. Contudo, Jesus sofreu a rejeição em sua carne. Este sentimento, sofrido por ele, iniciou-se entre os seus vizinhos, até parentes. Eles desprezaram em sua própria cidade. Por causa disso, poucos milagres foram realizados entre eles. Mas a rejeição não impediu Jesus de continuar sua missão como servo de Deus. Hoje, veremos a causa dessa rejeição, a maneira como Jesus lidou com ela e as consequências da incredulidade do povo, o que o rejeitou. Agora, indo lá para a página 30, tem o número 1, que tem como título As causas da rejeição. O retorno de Jesus à sua terra, Pátris, em grego, não apresentava um episódio muito agradável. Na cidade de Nazaré, Jesus não foi bem aceito pelos seus contemporâneos. Após a passagem pela região da Galileia, conforme Marcos 1, versículo 39, e a travessia do lago, conforme Marcos 4, versículo 35, e Marcos 5, versículo 21, Jesus retornou aos seus, entretanto, foi rejeitado quando lá chegou. Naquela cidade, Jesus passara a sua infância e, provavelmente, lá viveu até o início do seu ministério. Nazaré, localizado na Galileia, não possuía muita importância no cenário da Palestina, tanto que o historiador Flávio Joséto citou 45 cidades da Galileia, sem citar Nazaré. Mas, durante cerca de 30 anos, Jesus esteve naquela cidade, aquele lugar antes dito como insignificante, conforme João 1, versículo 45 e 46. Foi reconhecido mais tarde como a cidade em que foi criado e cresceu o Senhor Jesus. Em mais um sábado na sinagoga, foi permitido a Jesus falar, conforme Marcos 6, versículo 1 e 2. Apesar de não ser oficialmente um rabino, coube ao presidente da sinagoga ceder-lhe a palavra. No lugar em que se reunia para estudar a lei, os ensinos de Jesus tornaram-se admiráveis. Ao ouvir Jesus, muitos se maravilhavam de sua doutrina. Ademais, seus ensinos eram confirmados pelos milagres que realizava. O reverendo Hernandes Dias Lopes lembra do que, entre aspas, Jesus já havia sido expulso da sinagoga de Nazaré no começo do seu ministério, conforme Lucas 4, 16 a 30. Fecha aspas. Desculpe. Por isso havia se mudado para Cafarnaum. Mas por retornar na sua terra, sofreu esta rejeição. A proximidade com o sagrado nos torna muitas vezes insensível para percebermos aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Valorizamos aquilo que as outras igrejas fazem, o que as outras denominações fazem, mas não olhamos o que Deus está fazendo em nosso meio. Para os ouvintes de Jesus, não era possível que palavras e milagres tão poderosos viessem nas mãos do carpinteiro, filho de Maria, conforme Marcos 6, 3. Também conhecia seus irmãos e irmãs, conforme Mateus 13, versículos 55 e 56, e Marcos 3, versículos 31 e 32, e Lucas 8, versículos 19 e 20. Por isso, apesar de conhecerem Jesus, não creram nele. Nazaré estava, mais uma vez, então marcada pela incredulidade. Já no item 2, o confronto com os incrédulos. Jesus foi alvo do preconceito humano. A incredulidade, fruto de pré-conhecimento acerca da vida e da família de Jesus, tornaria impossível a continuação do seu ministério entre os familiares. A expressão
entre aspas, um profeta não fica sem honra senão na sua própria terra, entre seus parentes e na sua própria casa, fecha aspas. É a citação de um provérbio comum encontrado na literatura judaica, bem como se tivesse escritos de povos antiguidade, conforme João 4:44. Ao proferir este ditado, Jesus estava confrontando os corações endurecidos. Ao dizer essas palavras, a incredulidade dos corações estava sendo exposta. Que não sigamos o exemplo daquelas parcelas da população de Nazaré, presente à sinagoga, naquele sábado, posto que o preconceito e a incredulidade são dos próprios dos discípulos de Cristo. Em Marcos 12, versículo 1 a 12, Jesus contou a parábola dos lavradores maus, onde os principais sacerdotes e escribas são confrontados. Confira também Mateus 21, 45, 46 e Lucas 20, versículo 19. Nesta parábola, Jesus reiterou a rejeição dos servos, do dono da vinha, por parte dos lavradores, culminando com a rejeição do Filho amado. Está evidente que se trata aqui de rejeição dos profetas, que vieram em nome do Senhor, conforme 2 Crônica 36, versículo 16. E no Antigo Testamento é o mesmo repete quando Jesus foi rejeitado pelos seus familiares. Então aqui na revista fala, entre aspas, a falta de fé impossibilitou a realização dos milagres, mas é necessário explicar que o poder de Jesus Cristo não só pode ser limitado de maneira alguma. E temos também aqui, Jesus foi um alvo do preconceito humano. A incredulidade tornaria impossível a continuação do ministério de Jesus entre os seus. Agora, no item 3, a consequência da rejeição. A rejeição e a incredulidade em Nazaré trouxeram consigo algumas consequências. Os milagres que aconteciam em profusão durante o ministério de Jesus não foram vistos em Nazaré. E o motivo está claro na Bíblia. A falta de fé impossibilitou a realização daqueles milagres. Contudo, faz-se necessário explicar que o poder de Jesus Cristo não pode ser limitado de forma alguma. Seu poder é ilimitado, portanto, não existe nada que ele não possa fazer. Quanto a Marcos, diz que ele não podia fazer ali nenhum milagre. O que ele queria dizer com isso? Devemos entender como ele não poderia querer nessa circunstância, ele também não deveria, pois ele se rejeita o doador, a dádiva, em sentido talvez até prejudicial. Jesus não deveria, por isso também não queria nesse sentido e não poderia. Assim, a falta de fé precede a ausência de milagre. Como um princípio geral, o poder segue a fé. Na maioria das vezes, Jesus operou maravilhas em resposta à cooperação com a fé, ou seja, ele tinha poder para realizar milagres, apesar da incredulidade dos habitantes de Nazaré. Mas não a realização dos milagres foi uma espécie de juízo pela falta de fé. Em face disso, apenas um pouco enfermos foram curados, com a imposição de mão, conforme Marcos 6,5. A incredulidade vista ali gerou admiração em Jesus. Em seguida, ele retirou para a aldeia vizinhas, realizando seus ensinamentos, conforme Marcos 6,6. Onde há incredulidade, não há espaço para a realização de milagres. Onde há falta de fé, os ensinamentos do Evangelho não encontram espaço, pois só pode ser aceito e vividos pela fé. Bom, abrindo aspas aí, entre aspas, né? Antes de chegarmos à conclusão, eu gostaria de falar o seguinte: a fé é primordial para alcançarmos a providência de Deus. Claro que, como o autor está falando aqui, o que acontece? Muitas vezes Jesus pode fazer um milagre independente da fé. Por exemplo, aquelas pessoas de Nazaré não criam no Jesus, embora Jesus foi criado em Nazaré. Mas é aquele negócio, o profeta não é sempre bem visto na sua terra. Então, o que acontece? É como a gente mora num certo local
Se a gente começar a falar muitas vezes de Jesus para as pessoas, elas muitas vezes, elas não aceitam Jesus, porque acha que de repente por nós somos vizinhos ou somos próximos, muitas vezes é mais fácil alguém de outro lugar, de outro estado, de outro país até, aceitar do que um próprio aquele que está mais próximo a nós. Mas isso não impede Jesus fazer um milagre, até porque Deus, ele não rejeita, entendeu? Ele não faz exceção de pessoas. E ele também, muitas vezes, a pessoa às vezes não tem fé para ser curada, mas alguém está orando e ministrando essa fé por ela. Porque às vezes quando uma pessoa ora por uma tal pessoa, por ter enfermo, e as pessoas às vezes não creem em Jesus, mas após saber que aquela pessoa, amiga ou irmão, ou que seja, ele está orando, a pessoa já pode perceber que um milagre foi feito através da oração, porque normalmente sempre vai haver uma revelação de alguém que está orando. Ninguém chega a Cristo também, nem se converte ao Senhor, se não tiver alguém orando. Agora, o que aconteceu é que muitos ali em Nazaré perderam a bênção, porque não quiseram aceitar Jesus como Messias, como Senhor e Salvador. E Jesus foi para outros lugares, e através de outros lugares muitas pessoas foram abençoadas. Jesus mesmo dizia, muitas vezes quando ele curava, ele não só curava o físico e a alma, mas ele dizia, a tua fé te salvou. Mas que salvamento é esse? É a vida eterna. Quando ele diz que a sua fé lhe salvou, é porque a pessoa vai ter a comunhão e vai viver com Cristo para sempre. Então o que acontece? Acontece que muitas pessoas não têm essa fé. E a própria palavra de Deus diz lá em Hebreus que é impossível agradar a Deus sem fé. Então a gente, para poder agradar a Deus, e a próprio Salmo 37,4 diz, né, que agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Então, para Ele satisfazer o desejo do nosso coração, precisamos crer nele, precisamos ter fé. Fé em quem? Em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, porque eles que realizam a verdadeira obra. Não adianta crer em imagens que não falam, que não enxergam, que não escutam, mas o Deus é todo poderoso e Ele vive, porque Ele morreu na cruz, mas ressuscitou. Está à testa de Deus Pai, e por isso Ele pode nos fazer um milagre na nossa vida. Por isso que é importante nós cremos em Jesus, importante nós termos fé naquele que é o autor da nossa fé, é o Deus da Bíblia, é o Jesus Cristo, que é o Messias, é o Salvador, né? Então nós devemos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos crer em Jesus, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos ter esperança, vamos perseverar na oração, porque muitas vezes a resposta não vem no momento que a gente quer, mas virá. E essa questão da rejeição é muito triste, porque qual de nós que não fomos aí rejeitado por alguém, né? Muitas vezes nós somos rejeitados, e às vezes a gente é rejeitado por pessoas que a gente tanto gosta, como Jesus gostava tanto de muitas pessoas, até parentes dele, e foram mesmo rejeitados por ele. Até o próprio Tiago, né, irmão de Jesus, muitas vezes a gente vê na história que ele rejeitou Jesus, mas depois, graças a Deus, ele se converteu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então, acreditou que Jesus era Deus. Jesus podia fazer milagres, podia perdoar pecados, podia abençoar e podia guardar e livrar de todo o mal. Então, é isso que eu queria deixar para vocês que estão nos assistindo, que vocês creiam em Jesus, tenham fé, que tudo vai correr bem para nós. Agora, vamos lá na conclusão da lição. O episódio ocorrido com Jesus em Nazaré revela o quanto o ser humano natural pode ser duro e impertinente. Mesmo diante das palavras, das obras de Jesus, muitas pessoas agem hoje como seus conhecidos e parentes agiram. As atitudes de preconceito e desprezo, a obra de Cristo repete e ainda hoje, fazendo com que nos tornemos insensíveis face àquilo que tem sido realizado por Cristo ao nosso redor.
que possamos aprender sobre a importância de crermos incondicionalmente na mensagem de Cristo em suas realizações entre nós. Afastemos de nós o preconceito, a incredulidade, que muitas vezes caminham junto. Louvemos ao Senhor, por ainda que os antigos tenham rejeitado a mensagem do Evangelho do nosso Senhor, nós que o recebemos pela fé, foi dado o direito a sermos feitos filhos de Deus, conforme João, capítulo 1, versículo 12. Então, tá aí. Qual de nós ainda não foi rejeitado? É muito triste quando a gente é rejeitado. Mas Jesus, agora nós não somos pecadores, nós não somos considerados justos e nem considerados bons, porque bom só teve um homem nessa terra, que foi Jesus, que foi um homem justo e bom, mas nós muitas vezes somos rejeitados e nós nos entristecemos muitas vezes com a rejeição. Mas Deus é que nos conforta, é que nos abençoa e que nos faz crer que um dia de amanhã será um dia de bênção, um dia de paz, um dia que nós não vamos ser rejeitados, mas principalmente porque Jesus não nos rejeita. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele jamais vai rejeitar aquele que chegue a Ele. Então, quando nós chegamos a Deus e oramos em nome de Jesus, nós somos abençoados. Ele nunca vai nos rejeitar. Ele nos ama e nós adoramos na sua plenitude da sua santidade. Então, vamos orar, agradecer a Deus por essa lição, pedindo a bênção para todos nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição. Obrigado pelas essas ricas palavras. Obrigado e perdoa, porque muitas vezes nós nos rejeitamos ao Senhor. Quando de nós, Pai, nós não nascemos praticamente convertidos, nós viemos converter, mesmo aqueles que foram criados na igreja, eles um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, porque entenderam, Senhor, que na sua mente, no seu coração, que precisava de Jesus. E Jesus não nos rejeitou, porque nós que não escolhemos Jesus, mas é Jesus que nos escolhe. E Ele bate no nosso coração. Cabe a nós abrirmos a porta do nosso coração para Ele. Porque quando nós não abrimos, nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos a fé em Cristo, nós estamos rejeitando Teus Pai, Teus Filhos, Teus Espírito Santo. E essa Santa Trindade é tão boa, faz tantos milagres, tantos prodígios, nos abençoa. E muitas vezes nós rejeitamos. Mas graças a Deus, Pai, que um dia Tu me escolheste, um dia Tu me abençoaste. E hoje eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aceito Teus Pai, Teus Filhos, Teus Espírito Santo. E que peço que cada um que está assistindo, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando. E aqueles que ainda não estão com a convicção que Jesus é o Senhor e Salvador, que o Seu Espírito Santo convença da justiça, do juízo do pecado, convença que Jesus é o Senhor e Salvador, e que pela fé alcançamos todas as maravilhas, toda aquela promessa de Deus, e que nós possamos ser abençoados e alcançar aquilo que nós desejamos no nosso coração. Venha nos abençoar, tenha um domingo de bênção, de paz, abençoe nossa semana, que seja frutífera. Se porventura algum lar de alguma pessoas que estão assistindo essa live tiver enfermo, que socorre, Pai, para a honra e glória do Seu santo nome. Ensina-nos a ministrarmos a nossa fé, aumenta a nossa fé, Pai. Abençoe, dá-nos perseverança em oração, para que possamos alcançar a Tua graça e a Tua misericórdia e alcançar as bênçãos que tanto nós queremos. É que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, muito obrigado por ter a paciência de assistir através das redes sociais a Escola Bíblica Dominical Online. E nós, na próxima semana, vamos falar sobre a lição 7, que fala: o servo alimenta a multidão necessitada. Então, nós vamos, a partir de semana que vem, já estudar a lição 7. E que Deus abençoe a todos e fiquem na paz e uma ótima semana para todos. E que Deus abençoe. Amém.